Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai fazer novamente nesse formato podcast ou videocast, mas na verdade é porque para mim isso realmente fica muito mais fácil, economiza muito mais tempo e eu vou tentar trazer o máximo possível nesse formato, tá bom? Bom, hoje o tema vai ser uma mensagem de mestre da fraternidade, o mestre Hilarion do Raio Verde. E esta mensagem tem o título de O Poder da Atenção. Como eu sempre falo para vocês, essa mensagem ela traz para nós não algo relativo às questões puramente espirituais no sentido, como que eu posso dizer, de adoração, coisas desse tipo. Mas a mensagem principal é o nosso próprio poder, é a espiritualidade contida em cada um de nós, o poder contido em cada um de nós. Eu vou ler rapidamente aqui, é uma mensagem bem pequena, eu vou ler rapidamente, a gente vai comentar aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, o poder da atenção. O discípulo que procura espiritualidade, saúde, felicidade e abundância, antes de mais nada, precisa compreender que o poder atua quando mantém sua atenção firme em seu objetivo. Num consciente esforço, procurando retirar o pensamento de todas as aparências imperfeitas e dissonantes, guiando a sua atenção à presença divina, ancorando-a no seu santo ser crístico. É certo que, como retorno, a presença divina irá inundá-la com a abundância de tudo o que ela necessitar e desejar. Mestre Saint Germain muitas vezes disse: onde colocardes vossa atenção, lá estareis. Para aquilo que dirigis vossa atenção, aquilo sereis, pois a consciência une-se com aquilo que a atenção atrai. A alavanca para cada pessoa que tem o desejo de progredir e elevar-se atuando conscientemente, jaz no domínio da força de sua atenção. Vosso amigo na luz, Hilarion. Bom, gente, na verdade a mensagem é tão clara que não precisaria nem de explicação, eu acredito, né? O que ele está trazendo aqui, senão a nossa própria consciência de saber que todo o poder está dentro de nós. Quando ele fala assim, procurando retirar o pensamento de todas as aparências imperfeitas e dissonantes, guiando a sua atenção à presença divina, ancorando-a no seu santo ser crístico. O que isso significa? Quando a gente tem sempre aqueles pensamentos destrutivos, quando a gente tem aqueles pensamentos dissonantes, como ele mesmo diz. Por que isso? Porque a presença divina, o santo ser crístico que existe em cada um de nós, que a gente pode chamar como a chama trina, como a gente pode chamar como centelha divina, como a gente pode chamar como eu superior. Aí você pode dizer, mas o eu superior ele não está dentro de mim. Gente, é o seguinte, vamos imaginar as camadas superiores, né? As instâncias superiores do universo, da espiritualidade. Em algum lugar muito superior, junto, mais próximo possível da nossa mônada, que é a criação, que é a mônada a criação bruta, vamos chamar assim, da fonte criadora, né, que nos fez, e ela foi se subdividindo em vários, e um desses é o nosso eu superior. Então o eu superior de cada um de nós está o mais próximo possível desta mônada, está muito próximo, ou seja, numa instância superior, mas ele também vai atuando dentro de cada um de nós, ou seja, essa centelha divina que nós temos, ela é
a parte da fonte criadora, que na verdade é parte do nosso eu superior, que na verdade é parte da nossa mônada, ou seja, é tudo uma coisa só, não tem diferença, não tem divisão, não tem separatividade nenhuma. Por isso que a gente fala que somos todos um, porque todos nós fazemos parte desta mesma fonte e todos nós temos ligações entre nossas mônadas, que se subdividiram em cada eu superior, vamos dizer, de cada um de nós. Não é uma única mônada, é claro, mas elas estão interligadas, estão num plano igual e todas elas ligadas diretamente à fonte criadora. Pode imaginar alguma coisa aí relativa a isso, tá bom? Então, quando ele fala isso, ou seja, a gente tem que entender que todo o poder, o santo ser crístico, né? A gente tem que ancorar a presença divina no nosso próprio ser crístico. Então, a chama, a centelha divina, a chama trina, que está em nós, que é a fagulha divina em nós, que faz de cada um de nós um ser divino e, consequentemente, co-criador da nossa realidade. Quando ele fala aqui do poder da atenção, então veja bem, ele está falando que o discípulo que procura espiritualidade, saúde, felicidade e abundância, ou seja, tudo que a gente quer, né? Mas ele não deixa separado da espiritualidade, porque é sempre aquele conceito: procurai o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Isso é utilizado de várias formas, conforme a religião coloca para cada um de nós. Então, muitas pessoas têm aquela noção, em muitos casos, já tivemos essa noção que procurar o reino de Deus seria procurar algo religioso, né? Uma ligação com uma religião. O próprio nome diz, né? Religião vem do latim religare, que é religar a pessoa a Deus, novamente. Mas isso tudo foi feito num primeiro momento e tem a sua serventia, tem o seu valor ainda muito grande, porque muitas pessoas ainda necessitam disso. Então essas pessoas ainda vão precisar disso, isso tem muito valor. Para nós que já estamos aqui nesse caminho de busca, de entendimento, de estudo, a gente sabe que não é mais necessário esse religare. Por quê? Através de uma religião. Por quê? Porque nós fazemos parte, nós somos essa religação com o divino. O divino está dentro de nós. Nós nos conectamos ao divino pura e simplesmente nos conectando a nós mesmos, ao nosso eu maior, ao nosso eu superior, que está ali ligadinho, direitinho com a fonte, através da mônada, que faz parte da fonte criadora. Então a gente sabe, mas o que significa essa espiritualidade aqui? Saber que essa ligação existe, saber que eu sou um ser espiritual e não um ser material, que eu sou um espírito revestido de matéria e não o contrário. Então a gente tem que estar bastante consciente disso, bastante consciente que essa nossa vida encarnado é uma etapa para a nossa evolução como seres infinitos que cada um de nós é. Nós não somos seres mortais, nós somos seres imortais. Nós estamos passando por experiências, cada uma delas para adquirir cada vez mais aprendizados, né? Então, quanto mais a gente procura evoluir, quanto mais a gente procura se conscientizar, quanto mais a gente procura estudar, quanto mais a gente se coloca realmente como um buscador da verdade, como disse naquela outra mensagem, né, que eu também trouxe aqui também do Mestre Hilarion, que fala: a verdade é uma só, o que existem são níveis de entendimentos. Então, quanto mais a gente procura, mais a gente vai subindo, galgando esse degrau da evolução.
Então, nessa questão dos níveis de entendimento, imagina que em todas as nossas encarnações anteriores, nós atingimos algum nível de evolução, de entendimento dessa verdade. E hoje a gente está aqui nessa busca para que a gente consiga evoluir mais, a gente consiga ter um nível de entendimento maior, melhor. Imagina assim, por exemplo, se a gente for associar o entendimento que a gente tem do tempo linear, então você imagina uma encarnação em alguns séculos passados, o entendimento que se tinha dessas questões era muito pequeno, né? Pouquíssimas civilizações tinham conhecimento, era um conhecimento mais amplo, vamos dizer assim, como os celtas, por exemplo, mas era um conhecimento restrito aos iniciados, por isso que era esotérico, né? O esotérico para dentro mesmo, fechado, porque era passado apenas para alguns escolhidos, porque era perigoso falar sobre esse assunto, principalmente, afinal de contas, sempre existiram os poderosos, sempre existiram aqueles que mantinham o poder e que não queriam que essa sabedoria, que esse entendimento se ampliasse. Se isso é fruto de uma influência, seja ela de onde for, espiritual e tal, muito provavelmente sim, né? De consciências arraigadas nesse sentido, por algum motivo. Então a gente vai ter lá as explicações desde Zacarias Sitchin, que fala do 12º planeta, enfim, né? Daqueles personagens que fizeram parte aqui, né, da construção do planeta, que invadiram, na verdade, né? Eu falo um pouco disso também lá no meu livro, Conselho Kármico e as Nossas Encarnações. Eu falo dessas civilizações também, vou falar dos gigantes, vou falar da Lemúria, vou falar da Atlântida, enfim, abrangendo vários assuntos. Então, imagina que vamos supor uma coisa mais recente, aí na época medieval, você tem conhecimento, por exemplo, lá, Giordano Bruno, que era um religioso, né? E ele gostava de ler os livros proibidos, e aí ele teve uma peregrinação fugindo, né, da Inquisição, daqueles que queriam caçá-lo, né, porque ele estava saindo dos conceitos, né, proibitivos da hierarquia religiosa, e até que ao fim ele foi condenado à fogueira, foi queimado, né, como herege. Então, imagina a nossa consciência nessa época, né? Cada um de nós que viveu numa época dessa. Então, muito provavelmente a gente teve um degrau, uma parte desse entendimento. E esse entendimento, ele vai sendo galgado conforme a gente vai evoluindo, né? Conforme a gente vai utilizando essas encarnações. Então ela não pode ser desperdiçada, ela não pode ser utilizada apenas como um meio de sobrevivência. Você vive para trabalhar, para pagar suas contas, para, enfim, para fazer o básico da sobrevivência. Isso é necessário, é claro que é necessário e é louvável em todos os sentidos. Mas você tem que buscar também o entendimento, você tem que buscar esse crescimento para a sua evolução espiritual. E quanto mais você busca, quanto mais você atinge um nível de entendimento melhor, primeiro, mais você consegue as coisas que você deseja. Então, no caso que ele fala aqui, saúde, felicidade e abundância. Porque você está em contato com a sua espiritualidade, com a espiritualidade inerente em você, né? E isso também vai fazer com que você atinja degraus mais altos na sua escala evolutiva. Não necessariamente você suba degrau por degrau. Muitas vezes, dependendo do nível de entendimento que você possa atingir numa encarnação, você pode subir
alguns degraus nessa escala evolutiva. Então, voltando aqui para o nosso texto, né, que ele fala assim, que antes de mais nada, o estudante, né, o discípulo, precisa compreender que o poder atua quando mantém sua atenção firme em seu objetivo, num consciente esforço procurando retirar o pensamento de todas as aparências imperfeitas e dissonantes. Primeiro, o que significa isso? Aparências imperfeitas e dissonantes. É o fato da gente achar que não somos capazes, é o fato da gente achar que não somos merecedores, é o fato da gente achar que somos pecadores. Então, vários conceitos que foram incutidos, e aí tem tudo a ver com a escala evolutiva, né, como eu estava explicando agora, porque foram conceitos arraigados, né, incutidos em cada um de nós desde sempre. Então, nós, nos nossos ancestrais, e assim sucessivamente, até chegar, né, na nossa primeira, enfim, né, numa nossa encarnação mais antiga. Então, esses conceitos, eles são arraigados, a gente aprende alguma coisa, aí você renasce, reencarna, e às vezes, muitas vezes, você tem novamente esse conceito colocado em você, na sua realidade. E aí fica difícil, porque você tem sempre aquela sensação de inferioridade, aquela sensação de que você necessita sempre estar em contato com alguém, ou um ser, ou uma pessoa encarnada que te auxilie nessa evolução, ou para conquistar algo que você queira. Então, no caso, falando aqui nos intermediários divinos, que seriam, né, nos religiosos, que se colocam como intermediários divinos, através deles é que nós conseguimos isso, através, enfim, na questão religiosa, você tem lá várias etapas para serem atingidas até chegar. Então, você faz orações para determinado ser ou santo, enfim, você faz peregrinações, promessas, enfim, várias coisas que só colocam você numa posição de inferioridade, numa posição submissa. Não há nada mais incrivelmente inútil do que aquela frase de temer a Deus, o temor a Deus. Imagina uma coisa dessa. Deus, aí você vê no carro ali, Deus é amor, aquele adesivo, né? Deus é amor. E ao mesmo tempo, a pessoa diz que teme a Deus. Uai, como é que pode isso? Estou puxando aí meu lado mineiro, minha ancestralidade mineira. Como é que pode uma coisa dessa? Porque se Deus é amor, por que você vai temer a Deus? Você vai respeitar, né? Primeiro, não temer. É como um pai, você tem que respeitar esse pai, não ter medo dele. Quem impõe medo não impõe respeito. As pessoas fazem aquilo que você pede por medo de alguma represália, né? De alguma retaliação, mas não por respeito a você. Então, imagina isso elevado à potência maior que possa existir, que é a concepção de Deus. E aí você pode imaginar como fonte criadora, enfim, todos os nomes que você queira dar. Isso é irrelevante. Então, essa é a situação do pensamento, né, de retirar o pensamento das aparências imperfeitas e dissonantes. Então, primeiro que nós somos inferiores, que nós necessitamos. Aí, assim, não é que, por exemplo, não exista uma divindade ou não existam seres superiores. É claro que existe, é claro, é absurdamente inconcebível a ideia de que não exista, né? Existe todo o plano maior superior.
o que a gente aprendeu, por exemplo, como anjos da guarda. Isso tem várias explicações, né? Eles, na minha concepção, não são seres que foram criados para assumir isso, mas pode até ser que seja. Se você pensar, talvez não seja interessante entrar nesse assunto agora, talvez eu traga esse assunto depois, né? Mas, enfim, quando você pensa em seres superiores e tal, eles estão só mais experientes, né, do que nós. Eles estão numa categoria de maior entendimento e maior experiência, como disse o próprio mestre Hilarion naquela outra mensagem. Existem níveis de compreensão da verdade. Então, eles estão naquele nível máximo da compreensão da verdade, não só os mestres, como os anjos, né, os Elohims, enfim, tudo aquilo, aquela hierarquia angelical que a gente pode chamar assim. Então, num outro momento, a gente vai entrar nesse assunto aqui. Mas primeiro é isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Claro que você pode pedir ajuda, é claro que você pode pedir, né, auxílio para esses seres, mas não no sentido de que eles te deem aquilo que você precisa, no sentido de que você compreenda como agir, o que fazer, né? E é isso que ele está trazendo aqui. Essa mensagem já é uma resposta a um pedido de auxílio, porque ele está dizendo aqui, retirar o seu pensamento de todas as aparências imperfeitas e dissonantes. Então, nós não somos imperfeitos, não somos pecadores, não somos imerecedores, não somos inferiores, nós só estamos numa escala evolutiva ainda bem menor do que a deles. Então, a gente tem que entender que a nossa essência é a mesma que a deles. É a mesma. Deus existe em mim como existe neles, né? A frase, o Namastê, o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Então, essa centelha, esse sopro, enfim, essa centelha divina que existe em cada um de nós, existe em toda a criação do universo. E os seres angelicais, os mestres, os santos, como você quiser chamar, são criações do universo também. Então, eles têm também essa centelha da mesma forma que nós. A diferença é que a deles brilha muito mais, porque o entendimento deles, a compreensão deles já é muito maior que a nossa. Então, a função deles é nos auxiliar a atingirmos esse grau também. E não nos dar aquilo que a gente precisa em termos de saúde, de felicidade, de abundância. Nós é que temos que conseguir isso. Então, nós pedimos o auxílio deles para que nós consigamos compreender. Essa mensagem é uma resposta. Aí ele fala, ele cita aqui o mestre Saint Germain, muitas vezes disse, onde colocar a sua atenção, lá você estará, né? Então, para aquilo que você dirigir a atenção, aquilo será, pois a consciência se une àquilo que a sua atenção atrai. Então, o que ele está querendo dizer? Você tem um objetivo, ele está falando aqui, aqui em cima. Precisa compreender que o poder atua quando mantém sua atenção firme em ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Primeira colocação. Quero determinada coisa. Não precisa ser um objetivo de vida, um objetivo único. E não precisa ser pode ser objetivos pontuais. Então, você tem que ter claro qual é o seu objetivo e direcionar o seu esforço para esse objetivo, ou seja, a sua atenção para esse objetivo. Onde você colocar a sua atenção, lá você vai estar. Então, se você tem o objetivo de, conquistar mais abundância na vida e saúde, felicidade, como diz aqui
mas ao mesmo tempo você pensa, eu tenho que me preocupar porque, sabe, viver com medo das coisas, viver com medo de pegar uma doença, viver com medo de, enfim, sair na rua, viver com medo de mudar de emprego, viver com medo de várias coisas, porque se eu fizer isso, tal coisa pode acontecer. Então, a sua atenção está no medo, né? A sua atenção vai estar no medo e não no seu objetivo. Então, como diz lá no Kybalion, né, quando fala das questões da polaridade, quando você quer ser mais corajoso, você não pensa que eu não quero ser fraco, você pensa, eu quero ser corajoso. Então, a atenção tem que estar voltada para aquilo que você quer. Se você quer mais coragem para assumir vários compromissos na vida, então a sua atenção tem que estar na coragem e não no medo de não ter coragem. Então, sempre vindo por essa questão do positivo e do negativo. Quando você foca no não quero isso para a minha vida, é aí que você vai colocar a sua atenção. A sua atenção vai estar direcionada no negativo, no não, naquilo que você não deseja. Agora, quando você foca a sua atenção no que você quer, eu quero ter sucesso, independência financeira. Eu não posso ter medo de perder meu emprego, eu não posso ter medo de ficar pobre, eu não posso ter medo, eu tenho que focar naquilo, trabalhar, fazer para que aquilo sempre seja direcionado, para que a minha atenção esteja sempre direcionada ao meu objetivo e não ao medo que eu tenho, e não ao oposto desse objetivo. E aí ele continua aqui, a alavanca para cada pessoa que tem o desejo de progredir e se elevar, atuando conscientemente, jaz no domínio da força de sua atenção. Então, é ter domínio da sua atenção. Toda vez que você se sentir assim, sendo direcionado para a ausência, né, para a falta, para o medo, para aquilo que você não quer, você tem que ter o domínio de dizer não, não é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que direcionar a minha atenção para aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero, vamos supor, eu quero trocar de emprego. Então eu vou direcionar a minha atenção naquele novo emprego que eu desejo. Então eu vou fazer tudo, seja um emprego, um cargo novo, enfim. Eu vou não só a minha atenção, meu pensamento positivo, e o meu sentimento de já ter conseguido, mas o meu trabalho, o meu esforço realmente. Então, o que eu preciso para conseguir aquele emprego é aquilo que vai tomar conta da minha atenção, e não aquilo que eu não quero, aquela coisa ruim, entendeu? Pensando que, no caso especificamente do emprego, você quer um emprego X, mas existe a possibilidade que isso não aconteça. Mas não existe só este emprego X que você pode conseguir. Você pode conseguir algo que seja exatamente igual ou melhor mesmo, né? Então, se você direcionar sua atenção especificamente para aquele X, aquela empresa, eu não acho que isso seja certo, porque você pode estar interferindo no livre-arbítrio de outras pessoas envolvidas nessa situação. Então, você tem que pensar na situação que você quer, tendo aquele cargo ou emprego daquele jeito. E aí vai aparecer em qualquer lugar que esteja disponível para você. É o poder da atenção. Outra coisa também direcionar, né? Porque de repente a gente quer uma coisa, a gente tem um objetivo, mas no meio do caminho a gente se dispersa, a gente começa a fazer outras coisas que são dispersantes daquilo. Mas, né? Então, enquanto aquilo não chega, eu vou fazer isso. Não, tudo bem. Assim, por exemplo, eu quero ter. Eu já ouvi muitos casos assim, de a pessoa que ela queria construir o consultório, queria montar o consultório dela.
Para que ela tivesse condições de montar esse consultório, foi trabalhar uma outra coisa, foi trabalhar de Uber, enfim, né? Para ganhar dinheiro para montar aquele consultório. Mas em nenhum momento o objetivo dela saiu do foco que é montar aquele consultório. Porque veja bem, então assim, agora eu não estou podendo, não tenho dinheiro suficiente para alugar o local, para mobiliar e tudo mais. Então eu vou começar a fazer isso daqui, vou trabalhar de Uber, vou fazer salgadinho, vou fazer bolo, vou, sei lá, arrumar um outro emprego e tal. E aí, enquanto você está fazendo essa outra atividade, você, nossa, até que tá legal, né? Até que tá legal. Não, quem sabe, né? Qual é seu foco aí? Aí você não pode não conseguir nem uma coisa, nem outra. Você pode não ir nem tão bem num lugar, nem tão bem, nem nunca conseguir o outro. Então você tem que ter em mente o seu objetivo. Eu estou fazendo isso para conseguir o meu objetivo. Então, essa é o poder da atenção. A sua atenção vai estar voltada sempre, o seu foco, a sua atenção vai estar voltada sempre para aquele objetivo maior, mesmo que para conseguir atingir você tenha que fazer alguma outra coisa durante esse tempo. Mas essa coisa tem que ter, é lógico, a sua dedicação, o seu empenho, fazer bem feito, mas sabendo que aquilo é temporário. Por mais que seja agradável, por mais que seja, enfim, esteja de alguma forma, né, te trazendo algum tipo de benefício, não só o material, mas você tem que ter em mente qual é o meu foco. Se meu foco deixar de ser aquele e falar, não, agora é isso aqui, eu descobri que na verdade é isso aqui que eu quero, então acabou. O seu foco naquilo lá, vamos pôr aqui o exemplo do consultório, o seu foco naquele consultório, ou no seu salão de cabeleireiro, ou na sua loja de roupas, enfim, aquilo tem que cessar. Você tem que tirar de lá e voltar, então, a descobrir. Eu comecei a fazer artesanato, ou eu comecei a dirigir Uber, ou eu comecei a fazer bolo e salgadinhos, e eu descobri que, nossa, eu amo fazer isso. E então, o foco tem que sair daquilo lá e se voltar exclusivamente, então, para aquilo que você quer. É sempre essa questão, não importa o que seja, importa que você tenha claro para você o seu objetivo, mesmo que ele mude durante o percurso, e que a sua atenção esteja sempre voltada para este objetivo, mesmo que ele mude no decorrer do percurso. Tá bom? Então é isso, é sempre o domínio da força da sua atenção. Gente, é isso. Como eu disse para vocês, essas mensagens são de puro poder pessoal, de poder da mente, enfim, de transmutação mental. Então, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né? Essas mensagens têm esse teor, por isso que eu trago, por isso que eu coloco elas aqui, aqui no canal, porque se fosse algo puramente apelativo, enfim, adorativo, eu não traria aqui para vocês, tá bom? Porque o objetivo é esse, é sempre ter a espiritualidade mais ampla, né? Mente aberta, voltada para o nosso próprio poder pessoal e a nossa ligação com esse plano maior que nos traz todo esse entendimento de que somos seres eternos, que toda essa vivência como humanos é uma vivência de aprendizado e crescimento para atingirmos patamares maiores, mas que nunca deve ser de sofrimento, de inferioridade, enfim, de coisas desse tipo, muito pelo contrário. A gente tem que ter consciência que somos todos divinos,
e unos com a fonte criadora. É isso, gente, é essa a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado alguém. Se vocês gostaram do vídeo, então deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário, caso você tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão. E também, se não for inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho de todas as notificações para você receber todos os vídeos que eu estou colocando aqui no canal. Tá bom? Então por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Paz e luz a todos e até lá!